Olá pessoal, e agora realmente falando sobre Apocalipse, mas antes disso, eu vou deixar disponibilizado um PDF que seria um resumo dos vídeos que já foram apresentados por escrito. Então, quem não tem tanto tempo para poder acompanhar com mais detalhes cada vídeo, também vai ter como compartilhar com outras pessoas a mensagem que vai ser escrita em PDF. E também, sobre esse assunto de Apocalipse, como a gente vai tratar também de datas, é bom já deixar claro que as datas que a gente vai apresentar aqui não quer dizer que vai acontecer exatamente nesses dias e que a gente está prometendo alguma coisa nesse sentido, mas serve como um estudo para o entendimento do Apocalipse. Porque cada tribo é representada por um mês, cada tribo tem uma função, tem algum versículo ou algum sentido, algo vinculado a ela. Então, tem sim significado. As datas já descritas na Bíblia também têm importância. E é isso que a gente vai ver aqui para poder tentar entender um pouco mais o Apocalipse. E eu sei que, assim como também foi me ensinado, que a gente não deveria tentar marcar datas ou talvez supor quando seria a volta de Jesus. Mas o que Deus tem compartilhado comigo, eu tenho percebido que chegaria um momento em que isso poderia ser aberto, que esse conhecimento poderia ser dado. Então, é isso que a gente vai tratar aqui, porque em Mateus 24:36 e também está em Marcos 13:32, Jesus, antes de ser crucificado, ele diz que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas nós vamos entender por que ele disse isso naquele momento. Já posso adiantar que, assim como existem muitos questionamentos se Jesus realmente era homem, aqui nesse texto já dá para perceber que ele realmente saiu da eternidade e que esse conhecimento ainda não tinha sido determinado, revelado, porque primeiro precisava do sacrifício de Jesus, do cumprimento dessas profecias primeiro. E após disso, Satanás e seus anjos seriam julgados. Aí sim saiu a sentença, né, de quando essas coisas iriam acontecer. E se eu não me engano, em 1 Coríntios 2:14, a gente já viu em outros vídeos, mas a gente vai ver aqui que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, comparando as coisas espirituais com espirituais. Nós, sendo humanos, e principalmente aqueles que não nasceram do Espírito, então assim, vai acabar comparando as coisas espirituais com humanas. E aí vai perceber que as coisas não encaixam, não faz sentido. Pode até parecer loucura, então não é da forma humana que nós vamos conseguir analisar as profecias de Apocalipse e entendê-las. A gente precisa conectar conceitos espirituais com conceitos espirituais. E em Romanos 8:5 diz que porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, para um ser humano, seria impossível querer adivinhar quando seria a volta de Jesus. Mas profetas, quando eles revelam eventos futuros, podem até revelar datas precisas. Isso já aconteceu na história. Mas como o povo estava cego, e talvez também estava codificado, não atentaram para essas datas e para o que precisava ser feito. Por isso também eu relembro que os vídeos anteriores são muito importantes antes de começar com este aqui, porque sem entender o que é a igreja, a correção divina, sobre os dízimos, tudo isso que pode afetar na salvação, ter esse conhecimento aqui não vai adiantar de nada também. A gente já viu e ainda vê bastante pessoas falando muitas profecias na internet, dando até certos detalhes que parecem interessantes, mas eu já vi coisas parecidas nos anos 90 também, em que pessoas, não movidas pelo Espírito Santo, mas na verdade de forma a atiçar a curiosidade das outras pessoas. Então acabam atraindo essas pessoas para simplesmente ouvir. E a intenção não é simplesmente ouvir, mas que tenha de fato uma mudança em nossas vidas. É alinhar o que a gente precisa alinhar com Deus, é nos humilhar perante Ele. Porque pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas até mesmo as pessoas que forem ficar na grande tribulação, isso pode ser um privilégio, porque vai ser em meio às dores que essas pessoas vão se converter de fato, de verdade. Então, pode ser que pessoas que morreram antes desse período morreram achando que iriam para o céu, mas não tinham nascido do Espírito, só tinham nascido da água. E é necessário nascer da água e do Espírito. Então, viveram uma vida, de certa forma, até relativamente confortável, pelo menos em relação ao Evangelho. Tá tudo bem comigo. Eu não tenho nada em que melhorar. Então, enganaram a si mesmos e se deixaram levar por preceitos que na verdade não são divinos, mas humanos, e talvez até doutrinas que levam a doutrinas de demônios e não de Deus, e não dos apóstolos. Eu sei que para as pessoas que vão ficar é um desespero. Poxa, eu queria ter me acertado com Deus antes, mas será que seria ainda assim? Seria da forma correta? Ou te levariam a acreditar que sim, e na verdade perante Deus não é? E a gente viu já em um texto de Isaías, de pessoas que dão à luz antes das dores de parto. E o período da grande tribulação é dores de parto. Vai nascer algo em meio a essa dor. Mas ainda assim, aqueles que realmente conseguirem se acertar com Deus, lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, então sim,
serão salvas. Isso já está profetizado em Apocalipse, que haverão muitas conversões nesse período de tempo. Então, uma outra coisa que eu já posso adiantar aqui, diferente de muitas interpretações que dizem que no período da grande tribulação o Espírito Santo será tirado da terra, isso não é verdade. Outra coisa será tirada da terra, mas não o Espírito Santo, porque nesse período é o principal período em que haverão muitas conversões. Então o Espírito Santo vai estar aqui. E olha o que a gente vai ver em Daniel, capítulo 12, versículo 4 e 8 a 10. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro do profeta Daniel, né? Até o tempo do fim. Não é selar e ficar selado eternamente, mas até o tempo do fim. Então, quando chegar esse momento, esse selo seria aberto. Isso antes de iniciar a grande tribulação, não depois, mas antes, para que haja entendimento. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E aí Daniel fala que não entendeu o que o anjo explicou para ele, mas o anjo vai e responde para ele: Daniel, você vai dormir com seus pais. E essa expressão quer dizer que ele iria morrer assim como seus pais morreram. Mas ele diz assim: essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Lembra daquele vídeo que a gente falou sobre a correção divina? Isso faz parte dessa purificação de ser embranquecido, ser provado. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E a gente vai ver que Jesus também falou sobre o livro de Daniel. Em Apocalipse 22:10 é um pouco diferente do que aconteceu com Daniel, porque o anjo diz assim para João: Diz-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Sendo que o livro de Daniel havia sido escrito bem antes, pelo menos 400 anos antes, talvez até mais. Porém, tempos depois, séculos depois, o anjo fala para João que não sela aquele livro porque o tempo está próximo. Mas por que ele fala isso para João, sendo que o livro de Daniel ainda estava selado? Isso é um contraste entre os dois livros, sendo que muitos já tentaram fazer teorias sobre o livro de Apocalipse, em que acabaram surgindo pelo menos 3 linhas de interpretação, em que Jesus viria antes da tribulação, em que eles dividiram esse período em 7 anos, e esses 7 anos dividido ao meio, né, 3 anos e meio de tribulação e outros 3 anos e meio de grande tribulação. Então, começaram a teorizar que, primeiro, Jesus viria antes da tribulação, antes de iniciar esse período de 7 anos. Outros que Jesus viria no meio desse tempo, entre a tribulação e a grande tribulação. E outros ainda acham que seria somente no final desses 7 anos. E essas teorias são conhecidas como pré-tribulacionistas, mídio ou médio tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Mas eu sei que o que eu vou apresentar aqui vai aparecer como uma quarta teoria, uma outra teoria que não foi analisada ainda. Em Mateus 24:15, Jesus está falando do tempo do fim, da grande tribulação. Alguns acabam interpretando que esse período de tempo que Jesus está falando, na verdade, se trata de quando o segundo templo foi destruído. Naquele período de tribulação que houve naquele momento, em que os judeus acabaram indo para a diáspora, foram expulsos daquela terra, da terra de Israel. Porém, Jesus dá algumas características que se trata, na verdade, da grande tribulação nos últimos dias. Porque assim como está no livro de Daniel, em que essa tribulação seria uma tribulação como nunca houve na Terra, sendo que a gente já leu sobre a história de Noé. Então, é uma tribulação que nunca houve e nem haverá. Então, se aquilo se tratava da destruição do segundo templo, então não haveria tribulação semelhante àquela. Mas o que a gente vê em Apocalipse é uma tribulação que realmente nunca foi vista. E Jesus fala assim sobre o livro de Daniel: quem lê, entenda. E isso aqui tem um sentido que a gente também vai tratar nesse vídeo, sendo que entender o livro de Daniel é a principal das chaves para entendermos Apocalipse. Assim como também precisamos entender todos os profetas e os salmos. E para quem não sabe, Salmos também é profético e não é simplesmente poético. Ele tem uma função muito importante. Porém, o selo do livro de Daniel só seria aberto no tempo do fim. Então, eu pergunto, já estamos no tempo do fim? O fim já começou? Porque muitos pastores já têm pregado que nós estamos nesse tempo do fim. Então, em algum momento, nesse período de tempo, no tempo do fim, os selos do livro de Daniel seriam abertos e o entendimento seria dado. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E olha só a diferença que tem de quando Jesus responde antes da ressurreição e depois da ressurreição. Quando ele está aqui na Terra antes de ser morto, ele realmente estava como um homem, fora da eternidade.
Mas após a sua ressurreição, coisas diferentes aconteceram. Houve uma quebra realmente de tempo, dividiu a história. A gente já viu que antes da ressurreição, Jesus respondeu que ninguém sabe o dia nem a hora, mas após ressuscitar, os discípulos e aqueles que também estavam seguindo ele perguntaram a mesma coisa: quando que essas coisas vão acontecer? E em Atos 1, 7, 8, Jesus responde diferente do que daquele momento. E ele fala assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, para aquelas pessoas, não competia conhecer essas coisas. Que o Pai reservou. Não quer dizer que ele encerrou e que isso não seria dado a ninguém. Mas ele reservou pela sua exclusiva autoridade. Novamente, Jesus está falando que o Pai reservou esse conhecimento. Não que excluiu as pessoas, a humanidade disso, mas que ele reservou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eu coloquei aqui em verde porque essa promessa também não era somente para aquelas pessoas. Porque, apesar da expressão até os confins da terra, era até aquele mundo conhecido, mas o descer do Espírito Santo sobre nós e de nós também sermos transformados suas testemunhas e também ir para outras nações, andar por toda a terra anunciando essa palavra, isso também aconteceria conosco. Então isso não ficou no passado, mas ainda é presente. E lembrando que Jesus falou que o Pai reservou esse conhecimento de tempos e épocas, olha o que ele fala antes da ressurreição em João 16,15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e eu vou-lo de anunciar. E não é somente do Espírito Santo que ele está falando, mas tudo que é do Pai também lhe seria confiado. Então, ele também iria anunciar isso para outras pessoas. Esse conhecimento é reservado para um período de tempo específico. O apóstolo Paulo também chega a falar em uma de suas cartas que não convinha falar sobre tempos e épocas, sendo que ele foi arrebatado até os céus e viu muitas coisas, e ouviu palavras que ao homem não é lícito dizer. Então, muitas dessas coisas que ele viu lá, ele não relatou em suas cartas. Algumas coisas ele pode até ter deixado de forma codificada, bem ali que você precisa, como se fosse um quebra-cabeça para você realmente montar. Mas nem tudo. Se ele já dissesse naquela época, olha, Jesus não vai vir nesse tempo, as pessoas iriam desanimar e o evangelho talvez não chegaria até nós. Sendo que o evangelho não é simplesmente para a volta de Jesus, é para a salvação de todos. Todos quantos recebem e aceitam a correção divina, aceitam realmente morrer para o pecado. Então, era necessário manter esse conhecimento ainda oculto e revelar somente no tempo do fim, também com um propósito de também salvar. Porque assim como no tempo de Jesus, anos antes ficaram sem nenhum profeta, sem Deus estar falando com o povo, e o povo se perdeu, mas aí chega Jesus e fala a verdade e as pessoas, infelizmente, a maioria não aceitaram a verdade, isso também vai se repetir no final. Muitos já estavam perdidos, mas Deus tem revelado a algumas pessoas para poder abrir os olhos de outras. Então agora essa mensagem também não será bem aceita. Os vídeos anteriores, principalmente, como bate de frente com muita coisa que tem sido ensinadas, e a provocação é exatamente essa. Vocês estão seguindo as doutrinas dos apóstolos? Porque está escrito o que realmente é, mas isso está sendo aplicado hoje? Porque se não está sendo aplicado, precisa ter uma explicação. E tem que ser uma explicação que fosse realmente boa, mas nem realmente uma explicação boa pode subverter a palavra de Deus. E Jesus já disse para nós: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E ele diz: volta à prática das primeiras obras. E as primeiras obras estão no livro de Atos. A gente precisa resgatar isso. Então sim, estaríamos cumprindo e andando na doutrina dos apóstolos. Mas assim como o próprio apóstolo Paulo disse que no final, nos últimos dias, muitos odiarão a sã doutrina, não aceitarão ela, mas vão procurar outras pessoas para poder falar aquilo que agrada aos seus ouvidos, então isso quer dizer que, infelizmente, estão rejeitando ao Espírito Santo. E antes de continuar com tudo que vai ser apresentado aqui, é preciso deixar bastante claro que, antes de tudo, profecia é ensino. Ele não é simplesmente falar de coisas futuras, de coisas que vão acontecer, mas se trata de ensino. Assim como que é conhecido como ação e reação, as profecias também são. Porém, como se tratam de assuntos espirituais, as consequências nem sempre vão ser na mesma hora, e talvez nem mesmo na mesma geração,
Devido à longanimidade de Deus, querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, é que existe essa lacuna de tempo, esse período de tempo. É como se fosse assim, o profeta falando: por vocês terem tratado Deus dessa forma, tais coisas vão acontecer com vocês. Vocês vão receber a paga disso. E como se trata de coisas espirituais e neste mundo Deus permite que tenhamos o livre-arbítrio, e não somente o livre-arbítrio, mas também o atributo de piedade, da seguinte forma: ao invés de eu receber o castigo assim que eu faço, Deus me dá um tempo para eu analisar o que aconteceu, um tempo para arrependimento. Então, se eu me arrepender, talvez aquele castigo não seja aplicado da forma que seria. Deus estaria abrandando essa sentença. Mas, como se trata de coisas espirituais, os profetas fazem isso. Porque vocês trataram Deus assim, tais coisas vão te acontecer. Quer sejam boas, quer sejam más. E por isso que em 1 Coríntios 14, de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala da importância de buscarmos esse dom espiritual que é a profecia. Porque ele serve para a edificação da igreja. Não é simplesmente falar de coisas futuras, porque se eu souber de coisas futuras, no que a minha vida vai mudar? Porque de geração em geração tem sido falado: Jesus está voltando. Isso tem mudado a vida das pessoas? E realmente essa hora vai chegar. Só que conhecimento que traz, que preceito divino que traz? O que eu aprendo quando a profecia é ministrada? Existe algum proveito? Porque isso é que realmente é profecia. A gente pode ver nos profetas, e quando eles falam, eles trazem princípios divinos. O que deveria ser feito, o que nós podemos fazer e que nós deveremos fazer. Então, se as pessoas simplesmente falam do que vai acontecer e não fala nada de espiritual do que a gente precisa fazer, eu falo assim, espiritual, não de coisas carnais. Mantenha um estoque em casa, tanto de alimento como de dinheiro, disso ou daquilo, porque vai haver um período de grande escassez. Não que isso esteja errado, mas o que de mudança haverá na minha vida com essas informações? O que eu vou aprender e como eu vou ser aperfeiçoado no amor de Deus com essas informações? A gente pode ver que na Bíblia, não só em Apocalipse, mas existem certas medidas de cálices de Deus. Desde Abraão, quando ele vai analisar Sodoma e Gomorra, se realmente eles merecem receber tal castigo, porque a medida daquele cálice da iniquidade chegou no seu limite. Então, agora no final dos tempos, isso também já está acontecendo. Só que nós é que não temos esse conhecimento de como calcular isso, de quando é que chega nesse limite, porque se trata de algo espiritual que não é da nossa esfera. Mas profecia se trata principalmente de ensino, porque se Moisés, para os judeus, é o maior dos profetas, ele não falou tantas coisas do futuro. Ele falou até algumas coisas, mas não em grande quantidade. Mas o que ele realmente passou em grande quantidade foi o ensinamento da lei de Deus. Nenhum outro profeta profetizou como Moisés. Para os judeus, inclusive, a gente pode perceber isso também nos outros relatos. Enquanto os outros profetas, a maioria recebem a palavra de Deus enquanto estão dormindo, e aí quando acordam revelam para outras pessoas, Moisés poderia receber essas profecias de forma ainda acordado, lúcido, diferente dos outros profetas. Era um nível de intimidade com Deus e de propósito também diferente dos outros. Mas a gente pode também ver que em João Batista, que Jesus fala que é o maior dos profetas, o que ele falou tanto do futuro? Ele não falou coisas do futuro. Eu pelo menos não achei. Mas foi muito mais ensinamento do arrependimento. Se você tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Se você tem comida, reparte, faz a mesma coisa. Não cobra em excessivo daquilo que é devido. Se contente do que você tem recebido. Então, se Jesus falando que João Batista é o maior dos profetas e ele não falou de coisas, de eventos futuros, então por que consideramos ele como profeta? Não é por revelar o futuro, mas por revelar preceitos divinos, ensino. E olha uma coisa que eu achei que é muito importante, porque eu sei que a maioria, e eu também já tinha pensado nisso, creio que Jesus nasceu no ano 0 e morreu no ano 33. Porém, primeira coisa, não existe o ano 0. Existe o ano 1. Existe o ano 2 a.C., o ano 1, depois o ano 2 e assim por diante. Mas, com certeza, Jesus não morreu no ano 33. Isso já é certo. E os que estudam sobre a vida de Jesus, é quase unanimidade em que acreditam que ele nasceu no ano 6 a.C. e morreu no ano 29.
E aí eu coloquei essa tabela aqui, porque quando fala assim, Jesus nasceu no ano 6, não daria a entender que ele morreu no ano 29. Porque poxa, parece que você poderia somar, né, 29 com 6, poxa, daria mais de 34 anos. Isso não é o que aconteceu. Mas eu coloquei aqui, um por um, para que possam analisar, que no ano 6, quando ele nasceu, na verdade não tinha 1 ano de idade. Ele foi ter 1 ano de idade no ano 5, regrediu até o ano 1, e depois a contagem no nosso calendário começa a aumentar, né? E aí Jesus vai ter 33 anos no ano 29. E isso aqui a gente vai ver que é muito importante ter essa ciência, esse conhecimento de que ano Jesus morreu. E uma outra coisa que é importante trazer para nós é que, para os judeus, existem pelo menos 4 níveis de interpretação, em que o primeiro deles seria literal, o segundo alusiva ou implícita, ou alegoria, o terceiro que seria mais filosófico, e o quarto que seria segredo. Isso, pelo menos eu quase não encontrei um exemplo para poder dar desse nível de interpretação. E também talvez existiria até mesmo o quinto, em que seria o segredo dos segredos. E esses dois últimos níveis que eu acabei de falar, eles não são apresentados ao público porque a pessoa que transmite isso, ela precisa perceber em qual nível você está para então ela compartilhar isso aí. Porque senão a pessoa ou se perderia, ou poderia virar idólatra, ou alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, o que eu encontrei é que existem até 32 níveis de interpretação, incluindo a guimatria, que não sei se alguns conhecem, é quando cada letra, cada palavra, cada frase, ela tem um valor numérico. E esses valores numéricos também podem ser interpretados e complementam a interpretação. Tipo, um exemplo em que a lei determina que a pessoa deve fazer tal ritual, mas não especifica o dia, ou o período de tempo, depois de quanto tempo que ela tem que fazer. Mas, analisando a numerologia toda envolvida, os sábios conseguem trazer essa informação de quantos dias tem que ser. Isso é só um exemplo. E essa questão de 32 níveis de interpretação tem no Tratado de Berachot, no Talmud. O Beraita de 32 Midot. Os 32 níveis de interpretação. Sendo que nós também sentimos esse efeito, só que a gente não sabe enumerar ou classificar em qual nível de interpretação a gente está tendo. Quando a gente lê a Bíblia e relê aquela mesma passagem e começa a entender de uma forma mais profunda, só que aí depois você volta naquela mesma passagem e ainda aumenta ainda mais, você consegue conectar com outras passagens, ampliando o conhecimento, talvez até gerando sabedoria. Então isso não deveria ser estranho para nós, porque nós experimentamos isso também, só não sabemos classificar isso. E aí, quem é que no Novo Testamento demonstra um nível de interpretação diferente, além do literal? O próprio Jesus fala em Mateus 12:39, porque lhe haviam pedido um sinal, prove que você é o Messias. E aí ele fala, uma geração adúltera e má pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porém, apesar dos profetas falarem sobre o Messias, de ele ficar morto 3 dias, não há nenhuma profecia que diz que o que aconteceu com o tal profeta iria acontecer também com o Messias. Ou seja, o exemplo de vida real de um profeta iria acontecer de uma outra forma, de forma alegórica, na vida do Messias. Então, Jesus já está mostrando que existem sim níveis de interpretação. Assim como Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, Jesus também ficaria 3 dias e 3 noites morto. E a gente vai ver que, apesar de ele ter falado isso, não foi 3 dias e 3 noites como nós contamos aqui na Terra. E eu gostaria de mostrar essa forma de calcular que poderia ser considerada estranha, esotérica, eu não sei qual palavra definir, mas eu diria que é espiritualmente. Sendo que níveis de interpretação não é estranho, não deveria ser. Porque assim como aquele quase sacrifício de Abraão e Isaac, e isso o cristianismo olha para essa passagem e vê ali o quase sacrifício, isso tipificando o sacrifício de Jesus, muitos pastores já viram que isso não é estranho. Porém, toda a Bíblia tem esses níveis de interpretação diferentes, que podem complementar o conhecimento. E a gente vai ver que isso tem sim muita importância para entender Apocalipse. Porque, na verdade, quando fala sobre o final, tudo complementa o que está lá em Apocalipse. E quem também falou sobre outro nível de interpretação no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Quando ele está explicando sobre a lei e a liberdade, ele cita o exemplo de Sara e de Agar. E em Gálatas 4, 21 a 25, ele fala claramente, estas coisas são alegorias. Ou seja, o que aconteceu com Sara e com Agar, e quem não sabe, Abraão teve um filho com Agar, que é Ismael, e outro filho com Sara, que é Isaac. E aqui nessa alegoria, ele está falando que um foi filho da escrava e outro da livre. E ali ele usa esse nível de interpretação para explicar o que ele está falando sobre a lei e sobre Jesus. E sobre essa liberdade que Jesus nos traz.
E olha o que ele fala ainda no final. Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Ainda está em escravidão da lei. Mas é bom ler todo esse capítulo quando ele explica isso. E lá em Apocalipse tem uma passagem interessante em que o apóstolo João ele se prostra para adorar o anjo que ele está vendo ali. Porém o anjo fala, eu sou o conservo teu, não faz isso, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sendo que o que Jesus a gente acabou de ler, ele fala sobre o sinal de Jonas. Ou seja, de um nível de interpretação diferente do que as pessoas estavam vendo. E aqui esse anjo está falando, esse testemunho é o espírito da profecia. Ou seja, é a forma de nós interpretarmos. E como eu já tratei em vídeos passados, esse erro do apóstolo João de acabar se ajoelhando para adorar esse anjo, é porque ele viu a ressurreição. E Jesus disse que na ressurreição nós seríamos como os anjos. Em outras passagens fala até que seria iguais aos anjos. Então, por ele ver algo diferente, ele talvez pensou, talvez eu deva adorá-lo, né? Já que eles se uniram com o Cristo, são um com ele, talvez eu também deva adorá-lo. Mas essa adoração não é devida. E aquele simples exemplo que Jesus deu sobre de como ver o que aconteceu com ele e o que aconteceu com Jonas, e que está relatado, são formas de que nós precisaremos, como chaves, para entender Apocalipse. É usando de forma alegórica certas passagens que isso pode se replicar lá em Apocalipse. Então, para entendermos Apocalipse, nós vamos precisar reler os profetas, os estatutos perpétuos, os salmos, para também poder tentar montar esse quebra-cabeça, isso se o Espírito Santo nos conceder essa porção e nos guiar a cada passo. E no Evangelho de Lucas, no final, tem uma ênfase diferente dos outros, em que Jesus está falando, eu vim cumprir a lei, os profetas e os salmos. Ou seja, os salmos são proféticos. E não sei se alguns já têm conhecimento em que já foi identificado salmos que é conhecido salmos messiânicos, em que isso se cumpriu na vida de Jesus. Porém, e aí é o que eu não vi ninguém falando, nós cremos em um Cristo em que vem duas vezes. Primeiro para padecer e depois para vencer. Então, se Salmos é profético, Salmos também está tratando do Apocalipse, dessa segunda vinda. Ou seja, nem tudo que está em Salmos ainda se cumpriu, mas vai se cumprir. E eu vou trazer exemplos aqui também para mostrar isso. E os judeus eles também têm esse conceito em que Salmos é um nível de profecia diferente dos outros profetas, em que ele fala de forma direta. Mas Salmos é um tipo de adoração, e essa adoração você canta e profetiza ao mesmo tempo. É como se mesclassem por um período de tempo esse sentimento humano com o do Messias. Ou seja, o que eles estão falando é como se o próprio Messias estivesse falando dos seus sentimentos, dos sentimentos do Messias. E isso é um nível de intimidade também em que as pessoas talvez nunca repararam, porque tendem a acreditar que Davi escreveu esse salmo quando estava fugindo de Saul. Mas ele estava falando daquela situação? Somente? Será que não se trata de algo para o futuro? Porque assim como foi o exemplo da vida de Jonas, que passou por aquilo de ser engolido por um peixe, isso também aconteceria com Jesus, em outra esfera, de uma outra forma. Então, existe essa representação, essa forma de alegoria. E a gente já viu que em Filipenses 2,5, o apóstolo Paulo fala isso também pra gente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ou seja, é como se tivéssemos que unir com ele para poder termos esse sentimento, o mesmo sentimento que ele tem. E aí reparem no seguinte, quando existem expressões como toda a terra, todas as nações, os céus se abalaram e assim por diante, isso pode até parecer poético, algo como realmente tentando embelezar aquela história, mas na verdade se concerne aos fins dos tempos. Pode até parecer que era aquilo que eles estavam vivendo, mas quando tem expressões desse tipo, ele está falando de algo que ainda vai acontecer, que vai acontecer de forma plena nos fins dos tempos. E muitas delas se referem ao dia da vingança de Deus. E a gente também vai ver um exemplo disso. Diferente de quando Jesus estava sendo tentado no deserto, em que ele respondia para o diabo, está escrito, em Mateus 5,45 ele diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só a diferença, em vez de falar está escrito, ele disse, ouvistes o que foi dito, ou seja, ensinaram errado. Porque eu sei também, e eu já vi também pessoas caírem nesse conceito em que, vendo alguns salmos que parece que ele está pedindo justiça contra o seu inimigo, é como se nos desse uma licença para orar contra os nossos inimigos, para Deus trazer a justiça sobre eles. Então assim, Jesus vem nos ensinar, nos resgatar de algo que Davi também já tinha falado,
mas parece que passa batido. E as pessoas não reparam de como ele realmente amou o próximo. Então, assim como Jesus falou, não é amar o seu próximo e odiar o seu inimigo, mas você deve orar pelo seu inimigo. E a gente vai ver que Davi fez isso. Em Salmo 35, 11 a 15, o exemplo do rei Davi é o seguinte: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito, prostrava-me, como se eles fossem meus amigos e os meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Olha só, isso é o que ele está fazendo em relação aos seus inimigos. Ele, além de jejuar, além de orar, ele andava ainda como se fosse de luto por eles. Porém, quando tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Ou seja, o bem que ele realmente estava fazendo para as pessoas, intercedendo por elas diante de Deus, estavam pagando isso com o mal. Então, esse exemplo que o rei Davi dá de como amar os seus inimigos, interceder por eles, isso passou batido pelas pessoas. E ainda passa. Mesmo Jesus falando, orem pelos seus inimigos. Quando eles tiverem fome, dão de comer. Se tiverem sede, dão de beber. Mas as pessoas querem pegar certos salmos que falam sobre os seus inimigos. Poxa, então eu posso orar contra eles, usando esse salmo. Só que ele é algo profético, ele está falando de algo do futuro. Isso também a gente vai tratar um pouco aqui. Quando a maioria das vezes fala sobre os inimigos em Salmos, ele está se referindo ao dia da vingança do nosso Deus. E lá em Apocalipse a gente vai ver isso como as orações dos santos. Apocalipse 5, 7, 8, 6, 9 a 11 e 8, 3. Esses santos estão orando, intercedendo para Deus. Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Ou seja, essas pessoas já morreram e elas estão falando com Deus. E o nosso sangue, quando o Senhor vingará? Então haverá um tempo em que todas essas pessoas, não simplesmente a humanidade que está aqui, até mesmo aquelas que já morreram também, assim como eles, vão voltar para essa terra e sofrer a punição de Deus, punição divina, que não receberam naquele tempo. Então essas pessoas estão intercedendo para Deus. Vinga o nosso sangue. E olha o exemplo que tem em Salmos 79, de 1 a 6, e isso vai estar em Apocalipse de forma diferente, de forma invertida. Porque aqui, nesse caso, o salmista fala: deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. E lembrando, eu coloquei aqui destacado sobre as aves dos céus. Nesse contexto, isso pode estar representando os demônios que são principados e potestades que atuam nas regiões celestes e que também se alimentam não só dos pecados, mas desses sangues também. Então, ele está falando aqui que o sangue dos seus servos está sendo entregue, está sendo derramado. Isso vai acontecer em Apocalipse, mas agora de forma invertida. Olha a profecia de Jeremias 51, 40, depois do 48 e 49, falando sobre a grande Babilônia. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim, em Babilônia, cairão traspassados os de toda a terra. Olha só, toda a terra. E a gente pode ver que no primeiro capítulo de Apocalipse, todo olho verá a vinda de Jesus, até os que traspassaram ele. E aqui também já está falando que todos os da terra verão, receberão um castigo, aqueles que realmente não foram consertados, aqueles que não pagaram, né? A gente pode perceber que dá essa impressão de pessoas poderosas que fizeram tanto mal, morreram sem pagar essa injustiça que fizeram, mesmo sendo tantas atrocidades. Porém, elas serão trazidas e sofrerão nessa carne aqui na terra esse castigo divino. Em Apocalipse 19, 17 e 18, vai falar assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que vão pelo meio do céu. Nesse contexto aqui, essas aves não se trata dessas potestades que eu acabei de falar antes. Vai ter um novo conceito, uma nova interpretação, que isso vai ser em vídeos mais à frente. Mas não agora. Em que ele diz: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E ali, eles todos vão estar reunidos ali, nesse momento. E olha só, em Salmos, quando é que a gente vê algo parecido? O Salmo, talvez um dos mais famosos, Salmos 23,
diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sendo que, nessa condição, nessa frase aqui, ele não fala que os adversários se tornaram seus amigos, foram transformados. Não ainda, pelo menos, né? Mas ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Enquanto, em um momento, o sangue dos santos foram derramados, agora vai ser o oposto. Vai ser daqueles que escarneceram de Deus, os perversos. Então, haverá a paga, ou seja, o dia da vingança. E olha outra coisa que é interessante que a gente vê em Salmos. Quantas vezes que a gente já viu o salmista dizer: cantai um novo cântico. E a gente vê que os selados de Apocalipse, eles cantarão um novo cântico. Um novo cântico de tal forma que somente eles podem cantar. Em Apocalipse 14, 3, entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Nesse vídeo a gente não vai falar de como eles foram comprados, mas a gente vai tratar isso em vídeos mais à frente. Porém, aquilo que o salmista está falando, cantar em um novo cântico, está sendo cumprido lá em Apocalipse, por esses selados. E eles serão capazes de cantar, entoar um cântico que não existe ainda. Novamente, percebem que Salmos é profético e não poético, como muitos tendem a crer? E claro que a interpretação completa de todos os níveis possíveis de Apocalipse e de todas as escrituras é praticamente impossível enquanto nós estivermos nesse corpo físico. Mas o Espírito Santo ele pode nos dar a porção necessária, aquilo que será importante compreender naquele momento. Semelhante ao maná, em que para aquele dia, ele serve para aquele dia, para aquele momento. Então, fazendo já essa analogia, o Senhor pode compartilhar conosco essas interpretações em porções, porque são coisas grandes demais para entendermos de uma única vez. E a nossa capacidade humana, praticamente a gente poderia ficar louco se a gente recebesse isso de uma única vez. Então é necessário receber em porções. E isso, provavelmente, muito mais provável, já que profecia também se trata de ensino, cada porção precisa de uma aplicação prática, precisa de um propósito. Então, eu conseguindo aplicar essas coisas, aí sim eu vou ser capaz ou habilitado para continuar recebendo mais. Então eu preciso, ao receber, produzir algo, fazer algo, para então eu ser capaz de continuar recebendo mais. E também é importante repartir essas porções com outras pessoas, porque é dessa forma que a gente vai multiplicar esse conhecimento para o reino dos céus. E como se trata de dons divinos, isso também pode servir como uma edificação para a igreja. E talvez eu receba uma porção e outra recebe outra porção, em que as duas se somando vai complementar essas informações e vai edificar ainda mais. E não só uma ou duas, mas talvez milhares, talvez até 144.000 porções, não sei. Isso é só um exemplo, não quer dizer que seja assim ou será assim. Mas é necessário que haja essa interação, essa porção sendo repartida com outros, para então isso ser multiplicado. E agora vamos falar da importância das datas na Bíblia. E a gente vai ver que em Eclesiastes existem 2 passagens em que fala algo interessante. O que se foi é o que há de ser. O que há de ser que já foi? Algumas pessoas podem achar que é algo cotidiano, a perversão da humanidade, coisas desse tipo. Não quer dizer que não seja, mas pode ser coisas que já estão escritas e que se tornarão a fazer, se tornarão a se repetir de formas diferentes, porque o tempo já tem mudado, né? E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. E eu coloquei aqui em amarelo, um pouco mais escuro, porque na verdade no original hebraico não é séculos que já foram antes de nós. Já foi em outros mundos. Eu sei que para o cristianismo isso pode ser algo absurdo, mas no original é assim. Foi em outros mundos. Já foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. E isso, já aplicando em Apocalipse, depois do milênio, depois dessas coisas, todas, não haverá mais memória do que se passou aqui na Terra. Não da seguinte forma, os que estiverem na eternidade não vão lembrar do que passou aqui. Mas aqui, neste mundo, não haverá essa memória, essa lembrança. 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus fará renovar-se, ou seja, de uma forma diferente, o que se passou vai voltar a acontecer. Então, eventos descritos na Bíblia, incluindo datas, dias, meses, anos, tribos, podem nos guiar a entender os eventos de Apocalipse.
de forma alegórica. E qual o primeiro grande exemplo que a gente pode ver dessa importância de datas na Bíblia? Em Levítico 23, 4 e 5, vai falar, na verdade, o capítulo 23 tem várias santas convocações, mas eu destaquei essas duas aqui, em que fala assim, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, e aqui é o mês de Nissan, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, ao anoitecer, é a Páscoa do Senhor. E aqui, não sei também se as pessoas têm esse conhecimento, é que na verdade o dia judaico, ele começa na noite anterior. Ou seja, começa a aparecer as estrelas, ou seja, o anoitecer, ali se inicia o dia. Da seguinte forma, se eu falo 14 de Nissan é a Páscoa, ela não começa meia-noite. Ela começa por volta de 6 horas do dia anterior, ao anoitecer. Começa 14 de Nissan e vai até o anoitecer do outro dia. Mas reparem o que ele está falando. São santas convocações e que serão proclamadas no seu tempo determinado. E na continuação desse versículo fala assim, aos 15 dias deste mês de Nissan é a festa dos pães asmos do Senhor. Eu já vi judeus falando que na verdade a palavra é pães ázimos. E 7 dias comereis pães asmos. Olha só, no primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servis fareis. No primeiro dia tereis santa convocação. O que ele está falando? Se dia 14 é Páscoa, no dia 15 haverá uma santa convocação também. E a gente vai ver que isso se cumpriu em Jesus. Jesus ele morreu à véspera da Páscoa. Ou seja, ele morreu às 3 da tarde do dia 13 de Nissan, ou seja, o dia 14 de Nissan iria começar ao anoitecer do dia 13. Então ele morreu à véspera. Ele morrendo à véspera, ele ressuscitou no dia 15 de Nissan, que caiu no domingo. Nesse mesmo capítulo de 23 de Levítico, vai falar do dia imediato ao sábado, se referindo ao domingo. Isso é uma santa convocação. Então, foi santa convocação o dia 14, mas também o dia 15. Sendo que Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. E aos 15 dias do mês de Nissan, se começa a festa de pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, em que se come por 7 dias, ou seja, uma semana, se come esse pão sem fermento, para lembrar de como foi a escravidão no Egito. E Jesus também nos trazendo esse entendimento de como foi a nossa escravidão do pecado. E olha só que também outra coisa interessante que tem no versículo 13 de Levítico 23, falando, a sua libação será de vinho. E Jesus, quando está fazendo aquela ceia, a última ceia, é pão e vinho que também tem ali. E ele diz, esse é meu sangue, que será derramado por vocês. E isso nesse mesmo versículo está falando que seria as primícias. E também em Levítico 23:15 está falando do dia de Pentecostes. E a gente vai explicar o que seria isso, Pentecostes, o que significa isso para os judeus. Claro que não tem o mesmo nome, é outro nome, mas na verdade tem origem judaica e não cristã. E o segundo grande exemplo que temos é exatamente do que é chamado de Pentecostes. Sendo que, infelizmente por conta desse nome, nós não temos uma associação, como associar na verdade, a qual festa que é, do que se trata. Porque quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e começa a ensinar o povo, essa data é comemorada como a outorga da Torá. Ou seja, a lei nos foi entregue aos judeus, né? E esse dia tem celebração. Os cristãos chamaram isso de Pentecostes. E quando é que se inicia? Em Levítico 23, 15 a 16, vai falar, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, ao se iniciar a festa dos pães asmos, começa a contar 50 dias, e nessa contagem chega no dia 6 e 7 de Sivan. Ou seja, o dia de Pentecostes, que é a outorga da Torá, essa celebração se dá nos dias 6 e 7 de Sivan. E a gente já viu que em Atos, quando os discípulos recebem esse dom espiritual de línguas, e eles começam a falar, e os judeus que estavam ali em diáspora, mas vieram para a festa, começam a ouvir em sua primeira língua mistérios de Deus, e se convertem ali, poxa, realmente Deus está no meio deles. Eles estão falando a minha língua, eu estou entendendo o que eles estão falando, a profecia de Isaías 28 se cumpre, e eles estão ali vivendo isso e se convertem, e são batizados também. E olha só que coisa interessante, em que em Atos 1:3 diz que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias conversando ainda com os discípulos, andando aqui na terra. Porém, 10 dias antes da festa de Pentecostes é que ele sobe aos céus. Eu deixei esses 10 dias aqui porque esse número 10 tem representação com Deus também. Deus, ao criar o mundo, ele disse 10 frases na criação. Então, 10 é vinculado com Deus, representa Deus.
No Egito foram 10 pragas. No deserto, Deus deu 10 mandamentos. Então esse número 10 tem muita ligação com Deus. E aí Jesus sobe até os céus 10 dias antes dessa celebração. E ele fala: permaneçam em Jerusalém para vocês receberem o Espírito da promessa, que era o Espírito Santo. E eles ficaram ali, e foi nesse mesmo dia de Pentecostes que se cumpriu o que está em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o que quer dizer com isso? Que ao invés de terem pessoas ensinando qual é a lei de Deus, eles receberão o próprio Espírito Santo. E a lei de Deus estará na mente e também no coração. E já entendendo que Jesus falou que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas também não só isso, mas o que sai do coração do homem é o que contamina, que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós temos também o Espírito Santo no coração, isso também, a nossa vida é diferente. Realmente houve uma transformação. Porque antes eu tinha um desejo diferente. Esse desejo vinha até a minha mente e me fazia pecar. Apesar de eu querer ter a vontade de fazer o bem, não existia em mim a habilidade, por assim dizer, de conseguir fazer esse bem. Mas agora tendo essa nova natureza, me foi dado o poder de conseguir, de aplicar isso, de executar esse bem. E isso só vem por meio do Espírito Santo. Então a gente já pode ver que, na verdade, se trataram de 3 datas aqui, né? Primeiro a Páscoa, Jesus morre à véspera da Páscoa. Dia 15 de Nissan tem Santa Convocação e é a data em que Jesus ressuscita. E também tem a festa de Pentecostes, que foi nessa mesma data que os discípulos receberam o Espírito Santo. Então, datas têm sim importância na Bíblia. Isso se cumpriu exatamente nesses dias. Por que isso deixaria de acontecer? Por que isso não voltaria a acontecer, a se renovar no futuro? E eu gostaria de trazer algumas curiosidades aqui, como o pecado dos espias. Quando Moisés ainda estava com o povo no deserto, ele enviou 12 espias para a terra de Israel para poder analisar e trazer um relatório sobre essa terra. Porém, a maioria deles, 10, pecaram, porque eles não só duvidaram da promessa de Deus, mas fizeram a maior parte do povo também cair nesse pecado, de duvidar da promessa de Deus, de acharem que não são capazes, isso não vai acontecer, e talvez até menosprezar a terra. E qual foi a sentença desse pecado? Em Números 14, 34, Deus fala assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. E aqui Deus já está mostrando uma forma de contagem, apesar de ser uma sentença, uma contagem diferente, uma representação alegórica. Se por 40 dias vocês pecaram, cada dia vai representar 1 ano. Isso matematicamente parece não fazer muito sentido. É realmente uma representação, não uma igualdade. Então, cada dia vai representar 1 ano e vocês vão andar no deserto por 40 anos. E a gente vai ver que em Deuteronômio 2,14 especifica, e essa sentença, na verdade, foi para servir de que toda aquela geração morresse no deserto. Só que não é toda a geração do povo, mas a gente vai ver que em Deuteronômio 2,14 vai especificar do que se tratou. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Então não foi todo o povo que sofreu a morte como esses guerreiros, homens de guerra. Eles que morreram, aquela geração de homens de guerra que duvidaram da promessa e fizeram o povo também duvidar, eles morreram. Porém, foram 38 anos, ou seja, 2 anos antes de entrarem na Terra Prometida. E isso pode servir também de alegoria desses 2 anos antes de entrar na Terra Prometida. E isso talvez vá ser tratado nos próximos vídeos. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que Deus tratou um dia como 1 ano. E esse tipo de representação de forma de sentença vai se repetir de outras maneiras na Bíblia também. E o que já pode ser adiantado aqui, que vai ser tratado mais à frente, e assim como esses 2 anos antes eles pararam de morrer, porque aquela geração de homens, apesar da sentença ser 40 anos, eles pararam de morrer 2 anos antes de entrar na Terra Prometida. E isso aconteceu na cultura judaica em 15 do mês de Av. Então, esse dia tem uma representação muito grande, em que a gente vai falar também em outro momento. E olha só que interessante, eles pararam de morrer nesse dia, 15 de Av. Isso também tem uma representação lá em Apocalipse. Porém, adiantando já um conceito aqui, que existe um efeito chamado efeito espelho. Se antes de 2 anos eles pararam de morrer para entrar na Terra Prometida, no final pode ser o inverso.
E também tem essa outra expressão que a gente vai ver sobre ao terceiro dia, mas eu gostaria de trazer outros exemplos também. Sobre aquela conta de Jesus não ter realmente ficado 3 dias morto, e que convencionalmente não tem essas contas, essas contas não batem. Gostaria de mostrar uma forma de calcular em que essas contas realmente vão bater. A gente já viu que em Jonas 1,17 tem essa passagem em que Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. E foi em Mateus 12,39 que Jesus trata sobre esse sinal. Sendo que Jesus morreu às 3 da tarde do dia 13 de Nissan. E ressuscitou ao amanhecer, talvez a gente pode considerar 6 horas da manhã, do dia 15 de Nissan. E a gente vai ver que se ele morreu às 3 horas da tarde do dia 13 e ressuscitou às 6 do dia 15, esse período de tempo contabiliza 39 horas. E a gente pode ver essas referências em Mateus 15:34 e 16:2. Por exemplo, no dia 13 de Nissan, a gente pega 24 horas, desconta 15, dá 9 horas. O dia inteiro da Páscoa, né, 14 de Nissan, 24 horas. E mais as 6 horas do amanhecer do dia 15. Então tem 39 horas no total. Porém, Jesus dá uma pista em João 11:9, dizendo: não são 12 as horas do dia? Mesmo sabendo que a contagem de horas eram diferentes naquela época, tipo assim, eram 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então, quando fala sobre a hora nona, acaba caindo em 3 da tarde, porque era contado quando o dia amanhecia, começava a contagem de horas do dia, quando anoitecia, a contagem de horas da noite. Porém, o que eu vou mostrar aqui é uma forma de cálculo de forma alegórica. Então, se nós pegarmos no dia 13 de Nissan 24 horas e diminuir 18 horas, ou seja, o dia 14 de Nissan ele se inicia no anoitecer do dia 13. Então, por isso que eu estou pegando 18 horas. Vai dar 6 horas. No dia 14 de Nissan, que é o dia inteiro, vai ser 24 horas. E o amanhecer do dia 15, mais 6 horas. Tudo isso vai dar 36 horas. E como Jesus falou que são 12 horas o dia, se nós pegarmos essas 36 horas e dividirmos por 12, vai dar 3. Como se fosse os 3 dias que Jesus falou. E ainda restaria 3 horas, que também tem uma importância nisso. No total seriam 3 dias e um quarto, essas 39 horas. No entanto, houveram trevas 3 horas antes de Jesus morrer. Isso seria ao meio-dia. Começou as trevas. E isso está escrito em Lucas 23:44. Se nós somarmos essas 3 horas com aquelas 39, vai dar o número de 42 horas. Sendo que o período da grande tribulação, ela também é tratado por 42 meses. Lembra que a gente viu uma sentença de Deus falando que cada dia vai ser um ano. Então, aqui é como se fosse uma hora sendo um mês. E o período da grande tribulação, se a gente dividir os 42 por 12, vai dar os 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. E outra curiosidade também é que se a gente pegar as 39 horas e dividir por 3, como aqueles 3 dias, vai dar igual 13. E foram 12 discípulos, com Jesus ele era o 13º. Então tem uma importância nesses números também. E agora eu gostaria de trazer os números de referência que vamos usar para o cálculo de Apocalipse, em que tem 4 principais que está relatado aqui. O primeiro deles é 1260 dias, que está em Apocalipse 11:3, 12:6. São os dias exatos do ministério explícito, né, das duas testemunhas, e talvez pode ser também o mesmo período, mas só que implícito, do ministério dos 144 mil selados. O segundo número seria 1290 dias e 1335 dias, descritos em Daniel 12, 11 a 12. E esses números, como eles foram ditos um junto com o outro, é como se eles caminhassem juntos. Pode até ser que um após o outro, ou os dois em paralelo, tendo a diferença entre um e outro de 45 dias, né? E isso também pode ser aplicado como efeito espelho. Em um momento a gente estaria somando esses dias, em outro momento a gente estaria regredindo para chegar em outra data. O terceiro número seria esse de 3 anos e meio, que está em Daniel 7:25 e 12:7, sendo que essa referência, porque como foi tratado lá esses 3 anos e meio, da seguinte forma: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então, isso quer dizer que essa forma de contagem não é em dias exatos como foi descrito os 1290 dias e os 1260 dias. Mas talvez pode nos trazer referência do mês em que certas coisas vão se iniciar. Como, por exemplo, o início da contagem dos 42 meses, que também está lá em Apocalipse. E o quarto número, que é os 42 meses, que também tem o mesmo valor de 3 anos e meio, que está em Apocalipse 11:2, 12:14 e 13:5, em que esse período de tempo também é o mesmo período de tempo em que a besta irá blasfemar contra o Altíssimo, e é exatamente o mesmo período de tempo da grande tribulação. Essas coisas acontecem nesse mesmo período de tempo, de 3 anos e meio, ou 42 meses. Sendo que, como está escrito de formas diferentes, 3 anos e meio
ou 42 meses, essas duas formas de contar podem estar se tratando de períodos diferentes. E esses 42 meses também têm relação com os 1260 dias, sendo que o mês bíblico para cálculo é um mês de 30 dias. Então, se a gente multiplicar 42 por 30, vai dar os 1260 dias. Ou seja, como se tivessem tudo de forma codificada, né? Mas todos eles têm relação entre si. Somente esse de 1290 dias, 1335 dias, que parece ser diferente dessas outras três formas de contar. Mas a gente vai precisar de pelo menos essas quatro. E lembrando que esses quatro números de referências, a gente vai usar tanto avançando como regredindo. E essa regressão é como se fosse esse efeito espelho, né? Então vai ter essa forma de avançar no calendário e também, em determinados momentos, regredindo. Ou seja, por ter essas formas, dariam pelo menos 8 linhas, pelo menos essas 8 formas, em que todas elas estariam em paralelo. Por isso que realmente entender o Apocalipse começa a ficar complexo. Mas a gente vai de forma gradativa, tratando desses assuntos. Olha só também essa curiosidade em relação ao número 42, que são 42 meses. Está falando nos profetas que haverá esse trabalho de parto. A gente pode ver isso nos capítulos de Isaías 13, 21, 42, capítulos 4, 6 de Jeremias, Salmo 48, Cantares 8, Oséias 13, Miqueias 4 e também capítulo 5 de Miqueias. Todos eles estão falando de um trabalho de parto que haverá. E aí eu associei com a gestação humana, em que a gestação humana ela pode ser de 37 até 42 semanas. Geralmente a gente só ouve a média de 40 semanas, mas na verdade pode ir até 42. E lembrando que nesse caso aqui, cada semana está representando um mês. Então, assim como na gestação humana, quando chega a 42 semanas, isso pode começar a apresentar riscos, tanto para o bebê quanto para a mãe, e aí o médico tem que intervir e talvez fazer até a indução do parto para poder salvar, se possível, os dois. Também no final dessas 42 semanas de Apocalipse, ou seja, da grande tribulação, dessas dores de parto, algo novo vai nascer. E essas referências desses números, 1260 dias, 3 anos e meio, de forma codificada, e os 42 meses aparecem 7 vezes em Apocalipse. E esses 42 meses é o mesmo período de tempo em que a besta irá proferir blasfêmias contra Deus. E essa autoridade de falar essas blasfêmias será dada a ela. Isso está descrito em Apocalipse 13, versículo 5. Porém, para a gente conseguir aplicar aqueles números, ainda estão faltando 2, que seriam de referência inicial. Em Salmos 94 a gente tem a seguinte informação: pois 1000 anos aos teus olhos, ou seja, para Deus, são como os dias de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Eu até coloquei aqui como se fosse as trevas, né? Porque esse período vai ser como um período de trevas. Em 2 Pedro 3,8, ele também está falando do mesmo versículo. Há, todavia, uma coisa, que não devereis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E isso ele estava falando porque as pessoas estavam achando demorada a promessa de Deus. Poxa, quando é que vai acontecer essas coisas? E Pedro está falando, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A contagem divina na eternidade é diferente. E também existe uma referência em que, assim como aqui o dia, cada dia passa de 24 em 24 horas, esses 1000 anos, de forma codificada, seria de eternidade a eternidade. Como se fosse de 1000 anos em 1000 anos. A cada 1000 anos, a contagem divina seria assim. Diferente da nossa, que é a cada 24 horas, um dia. Mas uma eternidade seria 1000 anos. E a gente vê que em Oséias 6,2 diz assim: depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E se como um dia é 1000 anos, ele está falando depois de 2 dias nos revigorará, poderemos considerar 2000 anos. Eu não sei se vocês lembram que na virada do milênio, nos anos 2000 ali, na verdade o novo milênio ele se iniciou no ano 2001, não no ano 2000. O ano 2000 foi o último ano. Quando se inicia o novo milênio, é no ano 2001. Então quando ele fala ao terceiro dia, quando se inicia esse terceiro dia? No ano 2001. Então, aqui já achamos os 2 últimos números que seriam de referência iniciais. E a gente pode ver que em João 16:16, Jesus fala de forma codificada algo semelhante. Um pouco, não me vereis mais. Outra vez um pouco, e me vereis. Ou seja, 1000 anos, mais 1000 anos. 2000 anos. Um dia, outro dia. 2 dias. Sendo que, considerando que Jesus nasceu no ano 6 a.C. e morreu no ano 29, se formos aplicar esses 2 números que são iniciais, seria assim: no ano 29 mais 2000, 2029. No ano 29 mais 2001, 2030. Sendo que essa expressão ao terceiro dia também pode estar indicando o fim do milênio.
aquele milênio judaico que está descrito em Apocalipse, que vai acontecer, que poderia ser no ano 3029. Mas, por que existem esses dois números de referência? Isso tem em outro lugar também? Existe um motivo pelo qual não são exatamente 3 anos e meio. Em Daniel 12:7, o anjo vai estar falando para ele o seguinte, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso seria depois desse tempo. Mas aí as pessoas vão se perguntar, mas não eram 7 anos? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio? Os dois somados dando 7 anos? Ou seja, certas coisas vão acontecer em 3 anos e meio, isso que o anjo está falando, depois desses 3 anos e meio, vai acontecer outras coisas. Mas a gente vai ver se realmente se trata disso ou não. Porque, na verdade, esses 7 anos que a maioria pensa que vai ser, quem faz o acordo de paz, que está descrito em Daniel capítulo 9, com a duração de 7 anos, quem faz esse acordo, na verdade, é o anticristo. E quando ele firmar esse acordo de paz, isso será a confirmação do que o apóstolo Paulo disse, em 2 Tessalonicenses 2, 1-4 e 7-8, em que ele fala, essas coisas não vão acontecer antes que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A gente precisa ter essa confirmação de quem é o que a gente chama de anticristo, o principal, né, o anticristo. Ele também fala assim, e essa manifestação ela aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E a gente já falou aqui que não é o Espírito Santo que está detendo, porque o Espírito Santo não vai deixar de agir aqui na Terra no período da grande tribulação, porque haverá grandes conversões. Então, outra coisa será tirada daqui da Terra. E aí, então, é que será revelado de fato esse homem da iniquidade, o anticristo. E a gente vai ver que já nesse acordo de 7 anos, existe um engano que Satanás quer promover. Na verdade, irá promover para a maioria, né? E de onde que saiu esse período de tempo de 7 anos, e aí depois começaram a dividir ao meio? Em Daniel 9:27, diz, ele firmará firme aliança com muitos, por uma semana. Sendo que, nesse contexto aqui, cada semana de Daniel está representando 7 anos. Um dia, um ano. Da mesma forma que Deus fez lá em Números 14, que a gente leu. Mas também no livro de Daniel, fala no capítulo 7:25, que esse anticristo ele cuidará de mudar os tempos e a lei. E que ele já fez isso. Existem outros calendários, mas também tem esse gregoriano que foi inventado depois. E houve um ajuste nesse calendário. E isso a gente vai falar nesse vídeo ainda. Sendo que, poxa, mas ele está falando que também vai mudar a lei. E essa mudança de lei foi a subversão do que realmente Jesus ensinou, da lei de Jesus. Porque enquanto Jesus disse, o reino dos céus não vem em visível aparência, mas está dentro de vós, chegou um determinado momento em que o Império Romano falou assim, vamos trazer o cristianismo para nós. Nós vamos dizer o que é o cristianismo e como deve ser. E ele tratou de mudar não só o calendário, mas também a lei, trazendo agora para o cristianismo um templo que Deus não ordenou fazer. E aí as pessoas começaram a não ter mais aquela noção em que precisam elas serem trabalhadas, edificadas por Cristo. Nascer não só da água, ou seja, não só do batismo, mas também do Espírito Santo. Morrer para o pecado. Porque se eu estou iludido de fazer certas coisas em um templo, em que lá é que se deve adorar, e Jesus falou, já chegou a hora em que não se deve adorar, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E as pessoas conseguiram mudar isso, mudaram a lei, além de mudar os calendários, ou seja, o tempo. Então vamos falar como foi essa mudança de calendário. Não vou falar de forma histórica, né? Mas de forma mais religiosa. E já esclarecendo um pouco de como é difícil, na verdade, o calendário judaico. Porque tem meses que têm 29 dias, tem meses que são 30, sendo que por eles seguirem duas formas de contagem, a lunar e também a solar, porém é de forma diferente do que a gente vê no gregoriano, em que a cada 4 anos tem um dia a mais. Só que eles em períodos de 7 anos, esse período também vai variando, eles acrescentam um mês inteiro a mais. Então realmente é um negócio diferente. Isso tudo para manter essas datas que são importantes nas estações certas também. Por isso que existem esses ajustes no calendário. Porque se fosse seguir somente o lunar, depois de um tempo, as estações estariam diferentes de quando aconteceram aqueles eventos. Então se perderia o significado de certas coisas. Mas, no calendário judaico, existem já duas formas de contagem. O ano cívico e o ano religioso. O ano cívico, ele começa em 1º de Tishrei, que geralmente se dá em outubro, setembro, né? Mais ou menos nesse período, que pode variar. Já o ano religioso, ele começa em 1º de Nissan, que é geralmente em março ou abril.
E no judaísmo, Deus iniciou a criação do mundo em 25 de Elu, o mês de Elu. E criou o homem 6 dias depois, né? Em 1º de Tishrei. E por isso que também lá em Apocalipse 13, 18, quando fala do número 666 e fala assim, isso é número de homem, é porque ele está revelando ali que são 3 homens que agirão como um só, como uma besta. Então, existe a besta do mar e também a da terra. E esses 3 agirão como um só. Só que também, todos eles juntos agem como um só, uma só besta, né? Tanto a do mar como a da terra, todos os demônios juntos, todos eles como um só. Mas quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito, estava no deserto, em Êxodo 12:2, Deus disse, ao instituir a Páscoa, falou assim, este mês vos será o principal dos meses. Seria o primeiro mês do ano religioso. Porque Deus não falou para deixar outra forma de contagem do ano cívico, mas que esse mês, o de Nissan, seria o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Então seriam 2 formas de contagem já. Porque o relato de Noé, que a gente pode ver em Gênesis, tudo que ele fala ali, na verdade, é do ano cívico, quando o ano se começa em 1º de Tishrei. Mas, algumas vezes na Bíblia, isso pode variar em qual calendário, em qual forma de contagem isso está acontecendo. Como, por exemplo, em Ezequiel 24, de 1 e 2, o profeta já está falando que o rei da Babilônia irá invadir Israel, irá sitiar Israel. E ele fala assim, vai ser no dia 10 do 10º mês. Se fosse no mês religioso, seria em 10 do mês Tevet, mas ocorreu no ano cívico, em 10 de Tamuz. Então, isso pode variar. Por isso que é preciso ter o Espírito Santo para nos guiar em qual momento isso pode acontecer. Vai ser no ano religioso, no ano cívico e em qual dos anos isso pode acontecer. E isso também não é novidade. O profeta falou o dia exato que iria acontecer. Não foi só ele, mas também Jeremias, não lembro se Isaías também, mas falou exatamente o dia. Vai acontecer nesse dia aqui, o sítio de Jerusalém. Agora, analise uma coisa. A maioria achava que existia o ano 0 e que Jesus morreu no ano 33. Se for considerar que Jesus morreu no ano 29, qual a diferença desses 2 calendários? Uns poderiam até falar 4 anos, mas vendo que o ano cívico judaico ele começa praticamente depois da metade do ano, então essa diferença poderia ser de 3 anos e meio. É como? E dependendo da forma de contagem, em vez de ser 3,5 anos, pode ser 3,6 anos. Então, percebendo essa diferença, se ainda formos considerar 7 anos daquela profecia de Daniel, sendo que quem faz esse acordo é o anticristo, e já está profetizado que ele vai quebrar ao meio esse acordo, é como se o diabo tivesse já reduzido 3 anos e meio nessa diferença de calendário. Reduzido, assim, entre aspas mesmo. Ele só manipulou os números. E por isso que vai surpreender a muitos, porque enquanto muitos acharem, agora vai começar 7 anos. Só que na verdade já está no meio daquele acordo que ele irá quebrar. E a gente vai ver isso agora. Porque apesar dele fazer um acordo que estará explícito essa duração de 7 anos, pelo menos, Deus é que já está revelando que esse período durará apenas a metade do tempo. E aí em 1 Tessalonicenses 5:3, o apóstolo Paulo diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Sendo que a gente pode pegar em Daniel 9:25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Novamente, alguns vão pegar essa passagem e vão falar do segundo templo, que foi na época de Jesus. Mas a mesma profecia pode estar se tratando também do futuro. Então, quando houver essa saída dessa ordem, desse acordo de paz de 7 anos, nessa mesma ordem ou nesse mesmo período de tempo, ou talvez com uma diferença de poucos dias, pode também estar saindo a ordem de restaurar o terceiro templo. Ou seja, esse acordo de paz também vai ter essa paz e também essa segurança para Israel de reconstruir o terceiro templo. A gente pode ver que essa expressão de paz e segurança também aparece em Jeremias 33:6, em Isaías 39:8. E se a gente pegar esse contexto em outro nível de entendimento, de interpretação, pode nos auxiliar a entender um pouquinho mais sobre Apocalipse. E olha só o que diz em Isaías 32, no versículo 1 e 17. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. Por isso que os judeus rejeitam a Jesus, porque ele não trouxe essa paz, que é para sempre. Não trouxe essa justiça. Então, na verdade, houve destruição. O templo foi destruído. E, agora no final dos tempos, nos últimos dias, na verdade, por isso que quando o anticristo reconstruir o terceiro templo e promover essa paz e segurança, vão crer que ele possa ser o Messias. Porque além de trazer essa profecia lá de Daniel, de um acordo de 7 anos, uma ordem de restaurar a Jerusalém, o terceiro templo. Então, poxa, esse deve ser o Messias. Ele está trazendo paz e também segurança para nós. Ele deve ser o Messias.
Mas, se ao invés de, igual a maioria já interpretou, como 7 anos dividindo em duas partes, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, e se isso não for apenas 3 anos e meio, por que a gente está crendo em um acordo que o anticristo vai fazer? Sendo que Deus já está revelando que é só a metade desse tempo que vai ocorrer. Não são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E a gente vai ver que 3 anos e meio já aconteceu outras vezes na história. Mas antes disso, olha o que Jesus disse em Mateus 24, 22, e também está em Marcos 13, 20. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora, se o tempo seria abreviado, em quantos anos ele foi abreviado? Seria isso em 3 anos e meio? Não. Quem ajustou esse calendário para enganar foi o diabo. Esse foi um ajuste. Mas Deus reduzirá o tempo. E a gente vai ver em quanto tempo Deus reduziu. Mas não se trata de 3 anos e meio. E olha só exemplos que já aconteceram na história em que se tratavam apenas de 3 anos e meio. Quando Elias orou para que não houvesse chuva, isso durou 3 anos e meio. E a gente pode ver isso em 1 Reis, no capítulo 17 e 18, em Lucas 4:25 e em Tiago 5:17. 3 anos e meio foi esse período. O ministério de Jesus também foi 3 anos e meio. E nesses versículos em Daniel, capítulo 7, versículo 21, 25 e no capítulo 12, 17, também fala de 3 anos e meio. Não está falando de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Por conta de contextos estar em lugares diferentes, associaram isso. Como o acordo vai ser de 7 anos, então vai ter 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Porém, Deus está revelando que isso não é o que vai acontecer. Vai ser quebrado ao meio esse acordo. Porque o diabo sabe quanto tempo ele tem, que é pouco tempo. E, para tentar enganar a maior parte, ele fez esse ajuste no calendário de já 3 anos e meio, para que quando chegar esse acordo de 7 anos, as pessoas, então agora eu vou contar 3 anos e meio e lá no meio ele vai quebrar. Só que já está quebrado. Quando ele firmar esse acordo de 7 anos e meio, ou seja, paz e segurança, haverá repentina destruição. Vão faltar pouco tempo para que isso aconteça. Quando ele firmar esse acordo, talvez em menos de 2 meses, certas coisas já vão acontecer. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar em quanto tempo Deus reduziu no calendário para que houvesse esse dia da vingança. Porque a operação do erro, Deus já está permitindo que aconteça. Isso desde quando Jesus ressuscitou, e isso ainda continua até hoje. Não só no meio que a gente chama de secular, mas também no meio da igreja, em que muitos acham que estão certos em certas coisas, mas podem ser surpreendidos em muitas coisas. Então, agora no final, a gente vai ver em quanto tempo Deus reduziu isso, porque se essa operação do erro continuasse por mais tanto tempo, ninguém seria salvo. Mas a gente já tem exemplos, de forma alegórica e historicamente, na Bíblia, em que Deus considerou determinado tempo em outro tanto tempo, e agora ele vai reduzir esse tempo para que as pessoas tenham a possibilidade de serem salvas. E a gente vai ver de quanto tempo isso se trata, de quantos anos isso se trata.